Olá, alunos do ensino fundamental e do ensino médio, professor Mauri mais uma vez aqui com vocês, improvisando aqui nesse ambiente aqui um vídeo para ajudá-los aí quando vocês retornarem às aulas. Eu sei que tem muitos alunos que estão ansiosos, estão com saudades da sala de aula, dos professores, mas que não estão pegando nos livros para estudar. Então esse vídeo é justamente para ajudá-los aí a relembrar alguns conteúdos que vocês de repente estão esquecendo de estudar. Hoje eu quero compartilhar com vocês aí a equação do primeiro grau. Espero que possa ajudar vocês. Eu sei que tem muitos alunos que já têm um conhecimento profundo sobre isso, já dominam, mas tem alguns alunos que têm um pouco de dificuldades ainda com relação a esse conteúdo, equação do primeiro grau. Eu vou colocar para vocês aqui a origem, a importância da equação do primeiro grau e alguns exemplos. Espero que possa ajudá-los a todos que estão vendo esse vídeo. Começando então, aqui nós temos aqui um pouquinho da história da origem. Ela teve a origem na Índia, onde os hindus propunham aos matemáticos da época soluções de quebra-cabeças em competições públicas. Somente alguns poucos sábios eram capazes de resolver os problemas, usando muitos artifícios e trabalhosas construções geométricas. Os gregos resolviam equações através de geometria, mas foram os árabes que, cultivando a matemática dos gregos, promoveram um acentuado progresso na resolução de equações. E aqui nós temos também, eu vou passar a colocar para vocês, o vídeo também é escuro, mas o importante é vocês verem os slides. A importância que tem a equação do primeiro grau. Equações e sua importância. Programadores têm que ter um grande conhecimento sobre variáveis, equações e suas raízes. Sem a aplicação das equações, não teríamos acesso às redes sociais e nem navegaríamos na internet. Você vai usar durante toda a sua vida escolar as equações do primeiro grau. Você vai usar para resolver questões do Enem, de vestibular, de concursos públicos e outras situações. Você vai estar usando também equações do primeiro grau. Aqui, ó, equação do primeiro grau. As equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade. Igualdade, isso aqui é importante essa palavra, igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. As equações do primeiro grau são representadas sobre a forma ax mais b igual a zero, onde o meu a e o meu b são números reais, sendo que o a é diferente de zero. O x é o valor desconhecido, é ele que nós vamos calcular. O valor desconhecido recebe o nome de incógnita. Pode ser representado por outras letras, sendo as mais comuns o x, o y e o z. Nas equações do primeiro grau, o expoente das incógnitas é sempre igual a 1. Apesar de não estar aparecendo, mas o expoente dessas incógnitas nas equações do primeiro grau é sempre 1. O lado esquerdo de uma igualdade é chamado de primeiro membro da equação e o lado direito é chamado de segundo membro. Vamos aqui então para um exemplo de resolução. Determine o valor de x, que é a nossa incógnita, na equação. É esse valor do x que nós queremos achar. 8x menos 3 igual a 5. Então nós temos aqui o primeiro membro e o segundo membro. Antes da igualdade o primeiro membro, depois da igualdade o segundo membro. Então eu quero achar o valor do x, eu vou ter que passar esse menos 3 que estava antes do sinal de igual, que está no primeiro membro, para depois do sinal do igual para o segundo membro. Quando eu faço isso, o sinal do menos 3 ele muda, porque a operação inversa da subtração é a adição.
Então eu vou ter aqui, vou isolar o meu x, 8x é igual. O 5 eu repito, igual a 5, não muda nada. O 3 que estava negativo, ele vai passar para depois do sinal de igual com o sinal positivo, porque ele inverteu o sinal. Então vai ficar 8x igual a 8. Apesar de não ter o sinalzinho de multiplicação aqui entre o 8 e o x, significa que o 8 está multiplicando o x. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Como eu quero achar o meu x, eu vou isolá-lo, vou deixá-lo sozinho aqui no primeiro membro. Vou passar o 8 para o segundo membro. Quando eu faço isso, esse sinal aqui também muda. Vai ficar x é igual a 8 dividido por 8, porque a operação inversa da multiplicação é divisão. Então vai ficar x igual a 8 dividido por 8. Resolvendo, 8 dividido por 8 vai dar 1. Então achei o valor do meu x, que vale 1. Se você quiser, como nós estamos falando de equação do primeiro grau, é uma sentença matemática que de igualdade, então nós temos aqui o primeiro membro e o segundo membro. Esse primeiro membro tem que ser igual ao segundo. Como que eu vou fazer isso para mim ter certeza que a equação está certa, a resolução está certa? É só substituir aqui no lugar do x, eu vou colocar o valor que eu achei para ele e vou fazer a continha. 8 que multiplica x, ou seja, 8 vezes 1 é 8. Menos 3, 8 menos 3 é 5. 5 é igual a 5, então é verdadeira essa igualdade. 5 é igual a 5, a equação está correta. Mais dois exemplos. Determine o valor de x na equação. X mais 3 igual a 12 menos 4. Lembrando que x mais 3 é o primeiro membro da equação, 12 menos 4 é o segundo membro da equação. Eu quero achar o valor do meu x, eu vou isolar ele. Tudo que está antes do sinal da igualdade, com exceção da incógnita, eu vou passar para depois do sinal de igualdade. Aqui, ó, só tenho 3, então eu vou colocar ele para depois do sinal de igual. Vai ficar x, que é o valor que é a minha incógnita, é o valor do x que eu quero achar, igual, repito o sinal de igual, repito 12, repito o sinal de menos, repito 4, e o 3, que estava antes do sinal de igual, ele vai passar para depois do sinal de igual, com o sinal invertido. Se aqui é positivo, ele vai ficar negativo. Aí fazendo a continha, 12 menos 4 dá 8, 8 menos 3 dá 5, é o resultado que eu achei para a minha incógnita. Exemplo número 3. Determine o valor de x na equação. Então eu tenho aqui 24x menos 5 é igual a 20x mais 15. Antes do sinal de igual, primeiro membro da equação, depois do sinal de igual, segundo membro da equação. Veja bem que aqui eu tenho 24x, aqui aparece a incógnita, mas aqui também tem a incógnita, acompanhando esse 20. Então eu vou colocar tudo o que tem incógnita para antes do sinal de igual, e o que não tem incógnita deixar para depois do sinal de igual. Eu tenho aqui 24x, aqui nós temos 20x, o sinalzinho aqui, apesar de não aparecer, ele é positivo. Eu vou passar ele para antes do sinal de igual, ele inverte o sinal. É positivo, vai ficar negativo. O 5 que estava antes do sinal de igual, quando eu mudo ele para depois do sinal de igual, ele também vai mudar o sinalzinho dele. Era negativo, ele vai ficar positivo. Então eu vou ter 24x menos 20x é igual a 15 mais 5. 24x menos 20x, eu vou ter 4x, que é igual a 15 mais 5 vai dar 20. Então eu vou ter 4x igual a 20. Lembrando que o 4 está multiplicando o x. Eu vou deixar o x sozinho, vou passar o 4 que estava multiplicando, vou passar dividindo. Então vai ficar x igual a 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5. Está resolvido a equação do primeiro grau. Tipos de equações do primeiro grau. Aqui tem alguns exemplos. 4 mais x, aliás, 4 mais 2x é igual a 11 mais 3x. Aqui, apesar de nós termos x no primeiro membro e x no segundo, é só uma incógnita, é só o x que é a nossa incógnita. Só tem uma incógnita. Aqui nós temos outro exemplo. Y menos 1 igual a 6x mais 13
menos 4y. Então aqui já nós temos aqui o x, que é a nossa incógnita, e também tem o y. Então nessa equação do primeiro grau nós temos duas incógnitas. Nesse terceiro exemplo nós temos 8x menos 3 mais y igual a 4 mais 5z menos 2. Vejam que aqui nós temos incógnita o x, o y e o z. Então nessa situação, nessa equação, nós temos três incógnitas. Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha contribuído aí para vocês nos estudos de vocês e que quando vocês voltarem às aulas, vocês já tenham um pouquinho mais de conhecimento sobre a equação do primeiro grau. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.